o terreno mais ou menos total com área construída 220 metros, que foi investigado em 2015. Tem uma casa em Bento Ribeiro, lugar mais humilde um pouco, comprei 90. Tem um apartamento aqui em Brasília de 75 metros e tem uma casa em Angra dos Reis. Né? Você vai no lugar, se você, alguém conhece Vila Histórica de Mambucaba? Sim. Passou por lá. É um lugar humilde. Minha casa ali, eu recomendo, né? Quem for para passar na Rio Santos, dá uma chegadinha do lado da pista, vai conhecer a minha mansão, que a Folha de São Paulo falou que valia milhões de reais. Vale milhões? Vendo por 1 milhão agora. Ninguém quis comprar. Nem o marido da Amanda. Apareceu lá, não. Se você for ver, pelo que eu sei do marido da Amanda, você pode pedir em qualquer cartório a certidão de ônus reais de qualquer pessoa, né? O cartório te oferece, não é segredo isso aí. Aparece a escritura do imóvel que ele tem. Ele deve ter imóveis, porque é uma pessoa bem-sucedida, trabalhou, tá? Até nada contra ele, muito pelo contrário. Mas qualquer imóvel que ele comprou no passado, está escrito lá, moeda corrente. Isso mudou em 2019, agora, há 3 anos. Até 2019, tudo que você pagava em dinheiro era moeda corrente. Dinheiro, cheque, DOC. É a moeda do país no mundo. Tá? Abstinência de dinheiro. Antes de 94, tem gente mais velha aqui, antes de 94, você via no jornal, anunciando telefone fixo em dólar, anunciando imóvel em dólar. Então, por isso que o pessoal botava moeda corrente. Dinheiro vivo, tá? Como é que eu levei, segundo ele, 27 milhões para o Vado Ribeiro? Primeiro, de onde teria saído esse dinheiro? Ei, Lula, se eu nunca indiquei um diretor da Petrobras, agora indiquei o presidente, né? Mas nunca indiquei diretor para roubar. Tem diretor da Petrobras que devolveu 200 milhões de reais. Vou repetir, você já sabe, né? Quanto foi o endividamento da Petrobras na época de Lula e Dilma? 900 bilhões de reais. Dá para fazer quantas vezes a transposição de São Francisco? 60 vezes. Quanta escola decente para fazer? Aí vocês vão para o BNDES. Ele, de novo, o Lula falando que dinheiro emprestado para outros países é investimento. Venezuela está com um calote consolidado de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Se alguém fosse o Maduro, ia pagar essa conta? Não. Se alguém fosse lá da ditador de Cuba, ia pagar o Porto de Mariel? Não. Nem Bolívia. Quem está pagando essa conta? Eu. O FAT. Não. O FAT de quem trabalha aí, tá? Não é petista que petista não trabalha. Tem alguém dos Correios aqui? Alguém tem parente no Correio? Eles têm um desconto no contra-cheque, começou em 2015, desconto esse, vai até 2030, para cobrir o rombo do Postales que a Petralhada roubou. E da Petro. Tem alguém na Caixa Econômica aqui? A mesma coisa. Está pagando ou não está pagando? Eu não, no caso, por conta do período que eu entrei, mas todos os colegas mais antigos, chega a R$2.000 de desconto no mês para equalizar o rombo que houve na FUNSEB. O que o Fundo de Pensão faz, entre outras coisas? Eles investem no mercado para ganhar dinheiro para poder pagar aposentado e pensionista. Eles compraram papéis de empresas venezuelanas. Então a empresa estava quebrada, os caras compravam, depois iam, ou mandavam alguém trazer para cá, ou iam buscar a grana lá. E a Petros? Mesma coisa, né? A Petros? A Petrobras? O pessoal da Petros? Eu não posso te garantir aqui, vou mandar ver o número exato para não falar errado aqui. Né? O Lula apoia o Ortega, Nicarágua, Maduro na Venezuela, o Petro agora na Colômbia, o Boric no Chile, o Fernandes na Argentina. Para onde estão indo esses países? Todo mundo A Nicarágua está na frente. Lá o pessoal fechou as rádios e TVs católicas, prendeu padres, expulsou freiras. A imagem de freirinha com 80 anos de idade, saindo a pé para embarcar no ônibus para sair do seu país. Como fala, isso a Globo não mostra. Ninguém que vê a Globo. Isso não vai ser passado lá, né? Porque eu falei de governo, eu não posso. Então as drogas, a petralhada aí quer legalizar as drogas. Eu pergunto, o que leva a um país com droga liberada? Alguém sabe o que é o sofrimento de uma mãe com filho drogado? Vai ter um pepino lá.
verificar se realmente aquilo está sendo usado, né? É um trabalho excepcional, senão nunca foi feito no Brasil. Nós criamos tinha o Ministério da Direitos Humanos, nós botamos mulher na frente e botamos a Damares. Não vou entrar em detalhe aqui, esse ministério foi ocupado pela Damares, está licenciada agora, e no passado foi ocupado por uma outra senhora chamada Maria do Rosário. Dá para fazer comparação? Vocês sabiam que tinha uma ministra no passado, tinha um site lá no Ministério da Direitos Humanos conhecido como Humaniza Redes? Sabe que site pregava? Relativização da pedofilia. Era bem claro, dizia que se você surpreender um marmanjo abusando de uma criança de 3, 4 anos de idade, esse coitado tem que ser levado para o hospital e não para a delegacia, porque ele pode estar sofrendo de transtorno. É isso que se pregava no passado. Tinha um grande pedófilo aqui no Planalto, fugiu o nome dele aqui, que era dessa turma. Por exemplo, a ideologia de gênero começou por volta de 2009, com o decreto do Lula. Vale a pena, acho que vou divulgar esse link para vocês aqui do decreto do Lula. 180 itens. Vou falar um. Desconstrução da heteronormatividade. Se pregava que o pai e mãe não é homem e mulher, é qualquer ajuntamento de pessoas. Tá? E também, quando começou a tal da ideologia de gênero. Eu tenho uma filha de 11 anos, está aqui em cima aqui. Imagina eu ficar sabendo que ela foi no banheiro e tem um moleque de 15 fazendo xixi ali perto dela. Porque esse pessoal prega o banheiro unissex. Eu não estou mentindo. É isso que a gente quer para os nossos filhos? Eu falo que todo mundo aqui tem patrimônio. São seus filhos. E o maior. Eles querem que eles sejam criados dentro de uma normalidade. Vá para a escola aprender, ser instruído. Educação é em casa. A gente sabe que hoje em dia é uma preocupação enorme dos pais ainda, né? Do filho tá aprendendo o que não deve na escola. Porque tem professor que é militante. Muito. Por isso nós pedimos o apoio do senhor na educação domiciliar. A gente vai mudando. Passou na Câmara, acho que passou na Câmara o homeschooling, né? Está no Senado. Agora tem gente que é contra. Tudo bem, vamos fazer uma provinha do pessoal do homeschooling, do pessoal de outras escolas. Prova do PISA, que o professor sabe disso. É uma prova aí internacional de aprendizagem escolar. São mais ou menos 70 países. Fazem 3 provinhas, né? Língua portuguesa, né? Interpretação de texto, ciências e matemática. Somos 60º alguma coisa em qualquer prova. No somatório final somos os últimos, ou último. Então parabéns ao PT, não tem como piorar mais a educação. Tarcísio, governador! Tarcísio! Não, é só batia, só voto salvando.
terra indígena. É uma preocupação que é o fim do agronegócio no Brasil, é o fim da nossa segurança alimentar e o fim da nossa economia do campo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que pouco agrega para ele, tocante a voto. Né? Não há diferença o perfil de voto de um lado e de outro. Mas o pessoal tem que ver o que os candidatos pretendem fazer e falam de forma bastante clara. Dobrar a área indígena já demarcada no Brasil é um fim da nossa economia, um fim da nossa segurança alimentar. Todos nós defendemos a questão ambiental. O Brasil está com uma proposta excepcional na geração de energia offshore, ou seja, a energia eólica no mar. Temos um potencial só na região Nordeste 50 vezes o que produz o Itaipu nacional. Isso já tem saindo do papel, saindo da prancheta e tudo. O mundo está interessado no hidrogênio verde. O Brasil já é uma potência de alimento e será uma potência em energia, ou seja, ninguém tem o que nós temos. Então, de acordo nas mãos de quem tiver o futuro do Brasil, poderemos ter um retrocesso aí e mergulhar o Brasil no obscurantismo. Manda o bônus, viu, presidente? Obrigado, presidente. Ô, presidente! Ô, presidente! Você vai descer? Não, aqui eu vou estar assim. Vamos lá, pessoal! Vai! Cresceu. A verdade o que aconteceu nos 2 anos. Olha, Deus é brasileiro, isso aqui é a terra prometida. Presidente, o senhor está mais tranquilo. O senhor está mais tranquilo. O senhor. A motocicleta aqui, tudo espontâneo. Ninguém gastou 1 centavo com isso. O pessoal vem de forma voluntária. Nós temos 30 milhões de motos no Brasil. Um pouco mais de 20 milhões de motociclistas. Aqui, Bolsonaro, quer tirar uma foto com você aqui, Bolsonaro. Coração esse apoio. Presidente, o senhor está mais tranquilo com uma frase muito enigmática do senhor? Eu queria perguntar isso. Como o senhor espera que o brasileiro interprete a sua fala, que o senhor já repetiu várias vezes, que só sai do poder o único. O único presidente que alcançou essa posição foi Getúlio Vargas. Como o senhor diz essa frase? O senhor está dizendo? Vamos lá, prefeito Vargas! Vamos lá, Vargas! Alexandre de Moraes trazeu finalmente. Vamos
lá, pessoal! Mito! Participar da luxúria das eleições. Presidente, a terra prometida, eu gostei dessa palavra, é uma palavra de fé. Colocando um pedaço desse paraíso. Vamos lá, pessoal! Melhor prefeito, melhor presidente! Vamos lá, governador, aí, pessoal! Carinho Santo aqui sempre é presente em toda a atividade do senhor, tá? Deus abençoe! Eu quero, presidente! Carinho Santo! Carinho Santo! Curiosidade. O Lula está me acusando de baixar decreto para decretar sigilo por 100 anos. Eu quero que ele me mostre o número do decreto. Qual DO foi publicado. Só isso, mais nada. O Bolsonaro fez um decreto para não investigar a família dele. Me dá o número do decreto. Não tem como. Se tem decreto, está publicado em DO. Cadê esse DO? Cadê esse decreto? Fala alguma coisa dessa sua paciência aí. Eu queria saber, Equador e Chile fica na Ásia ou na Europa? E ela errou a data também, falou que dia 7 é a proclamação da República. Alguém E ganha pra isso. Tem mais uma também na bandeira, eu não sabia, Independência ou Morte. Eu não sabia, o presidente foi velho. Independência ou Morte? A gente vai tirando. Não dê risada não, pessoal. O Independência ou Morte vem do Chaves. Lembra que ele falava? Independência ou Morte? A grande pátria bolivariana. Vem de lá. Ganhou o troféu Paulo Freire. Ele falou que não tinha nenhum negro na 7 de setembro. Nem no casamento No casamento dele não tinha mesmo. Eu quero responder para ele a questão do decreto, né? Responder a questão dos imóveis. Então não tem parente aqui. Pegaram 11 parentes meus que sempre trabalharam com a minha faixa etária. Todos os imóveis dele foi eu comprei. Em dinheiro vivo. Pega a escritura do imóvel que tem aqui. Está escrito moeda corrente. Mas eles falam Pegaram a minha mãe, que já morreu. Tem um imóvel meu que eu comprei em 90, desde 90, né? Vendi pro meu irmão, anos depois ele revendeu para mim. São 3 imóveis. Um filho meu comprou 12 na planta. Alguns meses depois revendeu. Ele comprou 12 imóveis. Tem um filho meu, uma mansão em Brasília. Está 60% financiado no DRB. Gente, o tempo, tem duas casas minhas na Barra da Tijuca, que em 2015 eu fui denunciado, né? É a mesma coisa. O PGR, Rodrigo Janot, na época, falou que não existia indícios mínimos para se abrir uma investigação sobre a compra dos imóveis. Mas o tempo todo ele comprou 100 e poucos imóveis. Eu tenho até ex-cunhado. Cunhado já não é muito parente, né? Cunhado é bom para pegar cerveja na geladeira. Não é? Todo mundo aqui é cunhado de alguém. Daí, ele é uma pessoa bem sucedida, mano Vado Ribeiro. Tem mais de 10 casas de venda de imóveis. E, segundo ele, teria comprado 50 e poucos imóveis. Se fez comprar 200. Se tiver algo ilegal, é com ele, pô. Agora, colocou ele num valão como se fosse um vagabundo que vivia de propina minha. Agora, da onde eu tirei essa grana para comprar 103 imóveis? Patrimônio meu. Lá no Rio. Lá no Rio, tenho 2 casas na Barra da Tijuca. O terreno, mais ou menos, total, com área construída 220 metros, que foi investigado em 2015. Tem uma casa em Bento Ribeiro, lugar mais humilde um pouco, comprei 90. Tem um apartamento aqui em Brasília de 75 metros. E tem uma casa em Angra dos Reis.
Você vai no lugar, se você, alguém conhece Vila Histórica de Mambucaba? Sim. Passou por lá. É um lugar humilde. Minha casa ali, eu recomendo, né? Quem for para passar na Rio Santos, dá uma chegadinha do lado da pista, vai conhecer a minha mansão, que a Folha de São Paulo falou que valia milhões de reais. Vale milhões? Vendo por 1 milhão agora. Ninguém quis comprar. Nem o marido da Amanda. Apareceu lá, falei, não. Se você for ver, pelo que eu sei do marido da Amanda, você pode pedir em qualquer cartório a certidão de ônus reais de qualquer pessoa, né? O cartório te oferece, não é segredo isso aí. Aparece a escritura do imóvel que ele tem. Ele deve ter imóveis, porque é uma pessoa bem-sucedida, trabalhou, tá? Até nada contra ele, muito pelo contrário. Mas qualquer imóvel que ele comprou no passado, está escrito lá, moeda corrente. Isso mudou em 2019, agora, há 3 anos. Até 2019, tudo que você pagava em dinheiro era moeda corrente. Dinheiro, cheque, DOC. Tá? Abstinência de dinheiro. Antes de 94, tem gente mais velha aqui, antes de 94, você via no jornal, anunciando telefone fixo em dólar, anunciando imóvel em dólar. Então por isso que o pessoal botava moeda corrente. Dinheiro vivo, tá? Como é que eu levei, segundo ele, 27 milhões para o Vado Ribeira? Primeiro, de onde teria saído esse dinheiro? Ei, Lula, se eu nunca indiquei um diretor da Petrobras, agora indiquei o presidente, né? Mas nunca indiquei diretor para roubar. Tem diretor da Petrobras que devolveu 200 milhões de reais. Vou repetir, você já sabe, né? Quanto foi o endividamento da Petrobras na época de Lula e Dilma? 900 bilhões de reais. Dá para fazer quantas vezes a transposição de São Francisco? 60 vezes. Quanta escola decente para fazer? Aí vocês vão para o BNDES. Ele, de novo, o Lula falando que dinheiro emprestado para outros países é investimento. Venezuela está com um calote consolidado de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Se alguém fosse o Maduro, ia pagar essa conta? Se alguém fosse lá da ditador de Cuba, ia pagar o Porto de Mariel? Não. Nem Bolívia. Quem está pagando essa conta? Eu. O FAT. O FAT de quem trabalha aí, tá? Não é petista, que petista não trabalha. Tem alguém dos Correios aqui? Alguém tem parente no Correio? Eles têm um desconto no contra-cheque, começou em 2015, o desconto esse, vai até 2030, para cobrir o rombo do Postales que a Petralada roubou. Tem alguém na Caixa Econômica aqui? A mesma coisa. Está pagando ou não está pagando? Eu não, no caso, por conta do período que eu entrei, mas todos os colegas mais antigos, chega a R$2.000 de desconto no mês para equalizar o rombo que houve na FUNCEF. O que o Fundo de Pensão faz, entre outras coisas? Eles investem no mercado para ganhar dinheiro para poder pagar aposentado e pensionista. Eles compraram papéis de empresas venezuelanas. Então a empresa estava quebrada, os caras compravam, depois iam, ou mandavam alguém trazer para cá, ou iam buscar a grana lá. E a Petros? Mesma coisa, né? A Petros? A Petrobras? O pessoal da Petros? Eu não posso te garantir aqui, vou mandar ver o número exato para não falar errado aqui. Né? O Lula apoia o Ortega, Nicarágua, Maduro na Venezuela, o Petro agora na Colômbia, o Boric no Chile, o Fernandes na Argentina. Para onde estão indo esses países? Todo mundo A Nicarágua está na frente. Lá o pessoal fechou as rádios e TVs católicas, prendeu padres, expulsou freiras. A imagem de freirinha com 80 anos de idade, saindo a pé para embarcar no ônibus para sair do seu país. Como fala, isso a Globo não mostra. Ninguém que vê a Globo. Parabéns pelo trabalho. Eu falei, eu não posso. Então as drogas, a petralhada aí quer legalizar as drogas. Eu pergunto, o que leva a um país com droga liberada? Alguém sabe o que é o sofrimento de uma mãe com filho drogado? Eu conheci Vai ter um pepino lá. o organizador, né, do ministério, ele vai verificar se realmente aquilo está sendo usado, né? É um trabalho excepcional, senhor, nunca foi feito no Brasil. Nós criamos tinha o Ministério de Direitos Humanos, nós botamos mulher na frente e botamos a Damares. Não vou entrar em detalhe aqui, esse ministério foi ocupado pela Damares, está licenciado agora,
E no passado foi ocupado por uma outra senhora chamada Maria do Rosário. Dá para fazer comparação? Acho que não dá. Vocês sabiam que tinha uma ministra no passado, tinha um site lá no Ministério da Direitos Humanos conhecido como Humaniza Redes? Sabe que site pregava? Relativização da pedofilia. Era bem claro, dizia que se você surpreender um marmanjo abusando de uma criança de 3, 4 anos de idade, esse coitado tem que ser levado para o hospital e não para a delegacia, porque ele pode estar sofrendo de transtorno. É isso que se pregava no passado. Tinha um grande pedófilo aqui no Planalto, fugiu o nome dele aqui, que era dessa turma. Por exemplo, a ideologia de gênero começou por volta de 2009, com o decreto do Lula. Vale a pena, acho que vou divulgar esse link para vocês aqui do decreto do Lula. 180 itens. Vou falar um. Desconstrução da heteronormatividade. Se pregava que o pai e mãe não é homem e mulher, é qualquer ajuntamento de pessoas. Tá? E também, quando começou a tal da ideologia de gênero. Eu tenho uma filha de 11 anos, está aqui em cima aqui. Imagina eu ficar sabendo que ela foi no banheiro, tem um moleque de 15 fazendo xixi ali perto dela. Porque esse pessoal prega o banheiro unissex. Eu não estou mentindo. É isso que a gente quer para os nossos filhos? Eu falo que todo mundo aqui tem patrimônio. São seus filhos. E o maior. A gente quer que eles sejam criados dentro de uma normalidade. Vá para a escola aprender, ser instruído. Educação é em casa. A gente sabe que hoje em dia é uma preocupação enorme dos pais ainda, né? Do filho tá aprendendo o que não deve na escola. Porque tem professor que é militante. Muito. Por isso nós pedimos o apoio do senhor na educação domiciliar. A gente vai mudando. Passou na Câmara, acho que passou na Câmara, o homeschooling, né? Está no Senado. Agora tem gente que é contra. Tudo bem, vamos fazer uma provinha do pessoal do homeschooling, o pessoal de outras escolas. Prova do PISA, que o professor sabe disso. É uma prova aí internacional de aprendizagem escolar. São mais ou menos 70 países. Fazem 3 provinhas, né? Língua portuguesa, né? Interpretação de texto, ciências e matemática. Somos 60º alguma coisa em qualquer prova. No somatório final somos os últimos, o último. Então parabéns ao PT, não tem como piorar mais a educação. Tarcísio, governador! Tarcísio! Tarcísio! Não, é só batia, só bate só bola. Demarcada como terra indígena. É uma preocupação que é o fim do agronegócio no Brasil, é o fim da nossa segurança alimentar e o fim da nossa economia do campo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo.
Eu acho que pouco agrega para ele tocante a voto, né? Não há diferença o perfil de voto de um lado e de outro. Mas o pessoal tem que ver o que os candidatos pretendem fazer e falam de forma bastante clara. Dobrar a área indígena já demarcada no Brasil é um fim da nossa economia, um fim da nossa segurança alimentar. Todos nós defendemos a questão ambiental. O Brasil está com uma proposta excepcional na geração de energia offshore, ou seja, a energia eólica no mar. Temos um potencial só na região Nordeste 50 vezes o que produz o Itaipu Nacional. Isso já tem, acho que saindo do papel, saindo da prancheta e tudo. O mundo está interessado no hidrogênio verde. O Brasil já é uma potência de alimentos e será uma potência em energia, ou seja, ninguém tem o que nós temos. Então, de acordo nas mãos de quem tiver o futuro do Brasil, poderemos ter um retrocesso aí e mergulhar o Brasil no obscurantismo. Muito bom, né, viu, presidente? Obrigado, presidente. Vai descer? Não, aqui eu vou descer. Vamos lá, pessoal! Vai! Cresceu. A verdade o que aconteceu nos 2 anos. Olha, Deus é brasileiro, isso aqui é a terra prometida. Presidente, o senhor está mais tranquilo? O senhor está mais tranquilo? O senhor... A motocicleta aqui, tudo espontâneo, ninguém gastou um centavo com isso. O pessoal vem de forma voluntária. Nós temos 30 milhões de motos no Brasil, um pouco mais de 20 milhões de motociclistas. Aqui, Bolsonaro, quer tirar uma foto com você aqui, Bolsonaro? Esse apoio. Presidente, o senhor está mais tranquilo com uma frase muito enigmática do senhor? Eu queria perguntar isso. Como o senhor espera que o brasileiro interprete a sua fala, que o senhor já repetiu várias vezes, que só sai do poder o ônibus? O único presidente que alcançou essa condição foi Getúlio Vargas. Como o senhor diz essa prática? Vamos lá, prefeito Manga! Vamos lá, Manga! Vamos lá, pessoal! Mito! 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 Participar da mistura das eleições. Presidente,
Presidente, a terra prometida, eu gostei dessa palavra, é uma palavra de fé. Colocando um pedaço desse paraíso. Tarcísio, vamos lá, pessoal! Melhor prefeito, melhor presidente! Vamos lá, governador, aí, pessoal! Cara em Santa aqui, sempre presente em toda atividade do senhor, tá? Deus abençoe! Eu quero, presidente! Cara em Santa! Curiosidade. O Lula está me acusando de baixar decreto para decretar sigilo por 100 anos. Eu quero que ele me mostre o número do decreto. Qual DO foi publicado. Só isso, mais nada. O Bolsonaro fez um decreto para não investigar a família dele. Me dá o número do decreto. Não tem como. Se tem decreto, está publicado em DO. Cadê esse DO? Cadê esse decreto? Fala alguma coisa dessa sua paciência aí. Eu queria saber, Equador e Chile fica na Ásia ou na Europa? E ela errou a data também, falou que dia 7 é a proclamação da República. Alguém Ninguém é pra isso. Tem mais uma também na bandeira, eu não sabia, independência ou morte. Eu não sabia, o presidente foi velho. Independência ou morte? A gente vai tirando. Não dê risada não, pessoal. O independência ou morte vem do Chaves. Lembra que ele falava? Independência ou morte? A grande pátria bolivariana. Vem de lá. Ganhou o troféu Paulo Freire. Ele falou que não tinha nenhum negro na setembro. Nem no casamento dele. No casamento dele não tinha mesmo. Eu quero responder para ele a questão do decreto, né? Responder a questão dos imóveis. Então tem parente aqui. Pegaram 11 parentes meus que sempre trabalharam com a minha faixa etária. Todos os imóveis dele foi eu comprei. Em dinheiro vivo. Pega a escritura do imóvel que tem aqui. Está escrito moeda correta. Mas eles falam Pegaram a minha mãe, que já morreu. Tem um imóvel meu que eu comprei em 90, desde 90, né? Vendi meu irmão, anos depois ele revendeu para mim. São 3 imóveis. Um filho meu comprou 12 na planta. Alguns meses depois revendeu. Ele comprou 12 imóveis. Tem um filho meu, uma mansão em Brasília. Está 60% financiado no BRB. Gente, o tempo, tem duas casas minhas na Barra da Tijuca, que em 2015 eu fui denunciado, né? É a mesma coisa. O PGR, Rodrigo Janot, na época, falou que não existia indícios mínimos para se abrir uma investigação sobre a compra dos imóveis. Mas o tempo todo ele comprou 100 e poucos imóveis. Eu tenho um até ex-cunhado. Cunhado já não é muito parente, né? Cunhado é bom para pegar cerveja na geladeira. Não é? Todo mundo aqui é cunhado de alguém. Daí, ele é uma pessoa bem sucedida, Mano Vado Ribeira. Tem mais de 10 casas de venda de imóveis. E, segundo ele, teria comprado 50 e poucos imóveis. Se fez comprar 200. Se tiver algo ilegal, é com ele, pô. Agora, colocando num valão como se fosse um vagabundo que vivia de propina minha. Agora, da onde eu tirei essa grana para comprar 103 imóveis? Patrimônio meu. Lá no Rio. Lá no Rio. Tenho 2 casas na Barra da Tijuca. O terreno, mais ou menos, total, com área construída 220 metros, que foi investigado em 2015. Tem uma casa em Bento Ribeiro, lugar mais humilde um pouco, comprei em 90. Tem um apartamento aqui em Brasília de 75 metros. E tem uma casa em Angra dos Reis. Né? Você vai no lugar, se você, alguém conhece Vila Histórica de Mambucaba? Sim. Passou por lá. É um lugar humilde. Minha casa ali, eu recomendo, né? Quem for para passar na Rio Santos,
Dá uma chegadinha do lado da pista, vai conhecer a minha mansão, que a Folha de São Paulo falou que valia milhões de reais. Ah, vale milhões? Vendo por 1 milhão agora. Ninguém quis comprar. Nem o marido da Amanda. Apareceu lá, falei, não. Se você for ver, pelo que eu sei do marido da Amanda, você pode pedir em qualquer cartório a certidão de ônus reais de qualquer pessoa, né? O cartório te oferece, não é segredo isso aí. Aparece a escritura do imóvel que ele tem. Ele deve ter imóveis, porque é uma pessoa bem-sucedida, trabalhou, tá? Até nada contra ele, muito pelo contrário. Mas qualquer imóvel que ele comprou no passado, está escrito lá, moeda corrente. Isso mudou em 2019, agora, há 3 anos. Até 2019, tudo que você pagava em dinheiro era moeda corrente. Dinheiro, cheque, DOC. Tá? Abstinência de dinheiro. Antes de 94, tem gente mais velha aqui, antes de 94, você via no jornal, anunciando telefone fixo em dólar, anunciando imóvel em dólar. Então por isso que o pessoal botava moeda corrente. Ah, dinheiro vivo, tá? Como é que eu levei, segundo ele, 27 milhões para o Vado Ribeira? Primeiro, de onde teria saído esse dinheiro? Ei, Lula, se eu nunca indiquei um diretor da Petrobras, agora tá, indiquei o presidente, né? Mas nunca indiquei diretor para roubar. Tem diretor da Petrobras que devolveu 200 milhões de reais. Vou repetir, você já sabe, né? Quanto foi o endividamento da Petrobras na época de Lula e Dilma? 900 bilhões de reais. Dá para fazer quantas vezes a transposição de São Francisco? 60 vezes. Quanta escola decente para fazer? Aí vocês vão para o BNDES. Ele, de novo, o Lula falando que dinheiro emprestado para outros países é investimento. Venezuela está com um calote consolidado de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Se alguém fosse o Maduro, ia pagar essa conta? Se alguém fosse lá da ditador de Cuba, ia pagar o Porto de Mariel? Não. Nem Bolívia. Quem está pagando essa conta? Eu. O FAT. O FAT de quem trabalha aí, tá? Não é petito que petito não trabalha. Tem alguém dos Correios aqui? Alguém tem parente no Correio? Eles têm um desconto no contra-cheque, começou em 2015, desconto esse, vai até 2030, para cobrir o rombo do Postales que a Petralhada roubou. E da Petro, tem alguém na Caixa Econômica aqui? A mesma coisa. Está pagando ou não está pagando? Eu não, no caso, por conta do período que eu entrei, mas todos os colegas mais antigos, chega a R$2.000 de desconto no mês para equalizar o rombo que houve na FUNCEF. O que o Fundo de Pensão faz, entre outras coisas? Eles investem no mercado para ganhar dinheiro para poder pagar aposentado e pensionista. Eles compraram papéis de empresas venezuelanas. Então a empresa estava quebrada, os caras compravam, depois iam, ou mandavam alguém trazer para cá, ou iam buscar a grana lá. E a Petros? A mesma coisa, né? A Petros? A Petrobras? O pessoal da Petros? Eu não posso te garantir aqui, eu vou mandar ver o número exato para não falar errado aqui. Né? O Lula apoia o Ortega na Nicarágua, Maduro na Venezuela, o Petro agora na Colômbia, o Boric no Chile, o Fernandes na Argentina. Para onde estão indo esses países? A Nicarágua está na frente. Lá o pessoal fechou as rádios e TVs católicas, prendeu padres, expulsou freiras. A imagem de freirinha com 80 anos de idade, saindo a pé para embarcar no ônibus para sair do seu país. Como fala, isso a Globo não mostra. Ninguém que vê a Globo. Isso merece parabéns pelo trabalho. Eu falei de governo, não posso. Então, as drogas, a petralhada aí quer legalizar as drogas. Eu pergunto, o que leva a um país com droga liberada? Alguém sabe o que é o sofrimento de uma mãe com filho drogado? Eu conheci Vai ter um pepino lá. o legislador, né, do Ministério, ele vai verificar se realmente aquilo está sendo usado, né? É um trabalho excepcional, senão nunca foi feito no Brasil. Nós criamos tinha o Ministério de Direitos Humanos, nós botamos mulher na frente e botamos a Damares. Não vou entrar em detalhe aqui, esse ministério foi ocupado pela Damares, está licenciado agora, e no passado foi ocupado por uma outra senhora chamada Maria do Rosário. Dá para fazer comparação? Acho que não dá. Vocês sabiam que tinha uma ministra no passado, tinha um site lá no Ministério
direitos humanos conhecido como Humaniza Redes. Sabe o que esse site pregava? Relativização da pedofilia. Era bem claro, dizia que se você surpreender um marmanjo abusando de uma criança de 3, 4 anos de idade, esse coitado tem que ser levado para o hospital e não para a delegacia, porque ele pode estar sofrendo de transtorno. É isso que se pregava no passado. Tinha um grande pedófilo aqui no Planalto, fugiu o nome dele aqui, que era dessa turma. Por exemplo, a ideologia de gênero começou por volta de 2009, com o decreto do Lula. Vale a pena, acho que vou divulgar esse link para vocês aqui do decreto do Lula. 180 itens. Vou falar um. Desconstrução da heteronormatividade. Se pregava que o pai e mãe não é homem e mulher, é qualquer ajuntamento de pessoas. Tá? E também, quando começou a tal da ideologia de gênero. Eu tenho uma filha de 11 anos, está aqui em cima aqui. Imagina eu ficar sabendo que ela foi no banheiro e tem um moleque de 15 fazendo xixi ali perto dela. Porque esse pessoal prega o banheiro unissex. Eu não estou mentindo. É isso que a gente quer para os nossos filhos? Eu falo que todo mundo aqui tem patrimônio. São seus filhos. E o maior. Eles querem que eles sejam criados dentro de uma normalidade. Vá para a escola aprender, ser instruído. Educação é em casa. A gente sabe que hoje em dia é uma preocupação enorme dos pais ainda, né? Do filho tá aprendendo o que não deve na escola. Porque tem professor que é militante. Muito. Por isso nós pedimos o apoio do senhor na educação domiciliar. A gente vai mudando. Passou na Câmara, acho que passou na Câmara o homeschooling, né? Está no Senado. Agora tem gente que é contra. Tudo bem, vamos fazer uma provinha do pessoal do homeschooling, o pessoal de outras escolas. Prova do PISA, que o professor sabe disso. É uma prova aí internacional de aprendizagem escolar. São mais ou menos 70 países. Fazem 3 provinhas, né? Língua portuguesa, né? Interpretação de texto, ciências e matemática. Somos 60º alguma coisa em qualquer prova. No somatório final somos os últimos, o último. Então parabéns ao PT, não tem como piorar mais a educação. Tarcísio, governador! Tarcísio! Não, é só batia, só voto salvando. Demarcada como terra indígena. É uma preocupação que é o fim do agronegócio no Brasil, é o fim da nossa segurança alimentar e o fim da nossa economia do campo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que pouco agrega para ele, tocante a voto, né? Não há diferença o perfil de voto de um lado e de outro, mas o pessoal tem que ver o que os candidatos pretendem fazer e falam de forma bastante clara. Dobrar a área indígena já demarcada no Brasil,
é um fim da nossa economia, um fim da nossa segurança alimentar. Todos nós defendemos a questão ambiental. O Brasil está com uma proposta excepcional na geração de energia offshore, ou seja, a energia eólica do mar. Temos um potencial só da região Nordeste 50 vezes o que produz o Itaipu nacional. Isso já tem praticamente saindo do papel, saindo da prancheta e tudo. O mundo está interessado no hidrogênio verde. O Brasil já é uma potência de alimento e será uma potência em energia, ou seja, ninguém tem o que nós temos. Então, de acordo nas mãos de quem tiver o futuro do Brasil, poderemos ter uma retrocesso aí e mergulhar o Brasil no obscurantismo. Manda um bom navio, presidente. Obrigado, presidente. Presidente! Ô, presidente! Ô, presidente! Você vai descer? Não, aqui eu vou estar assim. Vamos lá, pessoal! Vai! Cresceu. A verdade do que aconteceu nos 2 anos. Olha, Deus é brasileiro, isso aqui é a terra prometida. Presidente, o senhor está mais tranquilo. O senhor está mais tranquilo. O senhor. A motocicleta aqui, tudo espontâneo. Ninguém gastou 1 centavo com isso. O pessoal vem de forma voluntária. Nós temos 30 milhões de motos no Brasil. Um pouco mais de 20 milhões de motociclistas. Aqui, Bolsonaro, quer tirar uma foto com você aqui, Bolsonaro. Esse apoio. Presidente, o senhor está mais tranquilo com uma frase. Melhor prefeito do Brasil. Eu queria perguntar isso. Como o senhor espera que o brasileiro interprete a sua fala, que o senhor já repetiu várias vezes, que só sai do poder o único. O único presidente que alcançou essa posição foi Getúlio Vargas. Como o senhor diz essa prática? O senhor Vamos lá, prefeito Vargas! Vamos lá, Vargas! Vamos lá, pessoal! Participar da luta das eleições. Presidente, a terra prometida, eu gostei dessa palavra, é uma palavra de fé. Colocando um pedaço desse paraíso. Tarcísio! Vamos lá, pessoal! Melhor prefeito, melhor presidente! Vamos lá, governador! Aí, pessoal! Presidente, Cariçanta aqui sempre é presente em toda atividade de hoje.
Curiosidade. O Lula está me acusando de baixar decreto para decretar sigilo por 100 anos. Eu quero que ele me mostre o número de decretos. Qual DO foi publicado. Só isso, mais nada. O Bolsonaro fez um decreto para não investigar a família dele. Me dá o número de decreto. Não tem como. Se tem decreto, está publicado em DO. Cadê esse DO? Cadê esse decreto? Fala alguma coisa dessa sua paciência aí. Eu queria saber, Equador e Chile fica na Ásia ou na Europa? E ela errou a data também. Falou que dia 7 é a proclamação da República. Alguém E ganha pra isso. Tem mais uma também na bandeira, eu não sabia. Independência ou morte? Eu não sabia, o presidente nem foi de velho. Independência ou morte? A gente vai tirando. Não dê risada não, pessoal. O independência ou morte vem do Chaves. Lembra que ele falava? Independência ou morte? A grande pátria bolivariana. Vem de lá. Ganhou o troféu Paulo Freire. Ele falou que não tinha nenhum negro na 7 de setembro. Nem no casamento. No casamento dele não tinha mesmo. Eu quero responder para ele a questão do decreto, né? Responder a questão dos imóveis. Então tem parente aqui. Pegaram 11 parentes meus que sempre trabalharam com a minha faixa etária. Todos os imóveis dele foi eu comprei. Em dinheiro vivo. Pega a escritura do imóvel que tem aqui. Está escrito moeda correta. Mas eles falam Pegaram a minha mãe, que já morreu. Tem um imóvel meu que eu comprei em 90, desde 90, né? Vendi meu irmão, anos depois ele revendeu para mim. São 3 imóveis. Um filho meu comprou 12 na planta. Alguns meses depois revendeu. Ele comprou 12 imóveis. Tem um filho meu, uma mansão em Brasília. Está 60% financiado no DRB. Gente, o tempo, tem duas casas minhas na Barra da Tijuca, que em 2015 eu fui denunciado, né? É a mesma coisa. O PGR, Rodrigo Janot, na época, falou que não existia indícios mínimos para se abrir uma investigação sobre a compra dos imóveis. Mas o tempo todo ele comprou 100 e poucos imóveis. Eu tenho até ex-cunhado. Cunhado já não é muito parente, né? Cunhado é bom para pegar cerveja na geladeira. Não é? Todo mundo aqui é cunhado de alguém. Daí, ele é uma pessoa bem sucedida, Mano Vado Ribeira. Tem mais de 10 casas de venda de imóveis. E segundo ele, teria comprado 50 e poucos imóveis. Se fez comprar 200. Se tiver algo ilegal, é com ele, pô. Agora, colocando num valão como se fosse um vagabundo que vivia de propina minha. Agora, da onde eu tirei essa grana para comprar 103 imóveis? Patrimônio meu. Lá no Rio. Lá no Rio, tenho 2 casas na Barra da Tijuca. O terreno, mais ou menos, total, com área construída 220 metros, que foi investigado em 2015. Tem uma casa em Bento Ribeiro, lugar mais humilde um pouco, comprei 90. Tem um apartamento aqui em Brasília de 75 metros. E tem uma casa em Angra dos Reis. Né? Você vai no lugar, se você, alguém conhece Vila Histórica de Mambucaba? Sim. Passou por lá. É um lugar humilde. Minha casa ali, eu recomendo, né? Quem for para passar na Rio Santos, dá uma chegadinha do lado da pista, vai conhecer a minha mansão, que a Folha de São Paulo falou que valia milhões de reais. Vale milhões? Vendo por 1 milhão agora. Ninguém quis comprar. Nem o marido da Amanda. Apareceu lá, não. Se você for ver, pelo que eu sei do marido da Amanda,
Você pode pedir em qualquer cartório a certidão de ônus reais de qualquer pessoa, né? O cartório te oferece, não é segredo isso aí. Aparece a escritura do imóvel que ele tem. Ele deve ter imóveis, porque é uma pessoa bem-sucedida, trabalhou, tá? Até nada contra ele, muito pelo contrário. Mas qualquer imóvel que ele comprou no passado, está escrito lá, moeda corrente. Isso mudou em 2019, agora, há 3 anos. Até 2019, tudo que você pagava em dinheiro era moeda corrente. Dinheiro, cheque, DOC. É a moeda do país no mundo. Tá? Abstinência de dinheiro. Antes de 94, tem gente mais velha aqui, antes de 94, você via no jornal, anunciando telefone fixo em dólar, anunciando imóvel em dólar. Então por isso que o pessoal botava moeda corrente. Ah, dinheiro vivo, tá? Como é que eu levei, segundo ele, 27 milhões para o Vado Ribeira? Primeiro, de onde teria saído esse dinheiro? Ei, Lula, se eu nunca indiquei um diretor da Petrobras, agora indiquei o presidente, né? Mas nunca indiquei diretor para roubar. Tem diretor da Petrobras que devolveu 200 milhões de reais. Vou repetir, você já sabe, né? Quanto foi o endividamento da Petrobras na época de Lula e Dilma? 900 bilhões de reais. Dá para fazer quantas vezes a transposição de São Francisco? 60 vezes. Quanta escola decente para fazer? Aí vocês vão para o BNDES. Ele, de novo, o Lula falando que dinheiro emprestado para outros países é investimento. Venezuela está com um calote consolidado de 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Se alguém fosse o Maduro, ia pagar essa conta? Se alguém fosse lá da ditador de Cuba, ia pagar o Porto de Mariel? Não. Nem Bolívia. Quem está pagando essa conta? Eu. O FAT. O FAT de quem trabalha aí, tá? Não é petista, que petista não trabalha. Tem alguém dos Correios aqui? Alguém tem parente no Correio? Eles têm um desconto no contra-cheque, começou em 2015, o desconto esse, vai até 2030, para cobrir o rombo do Postales que a Petralhada roubou. E da Petro, tem alguém na Caixa Econômica aqui? A mesma coisa. Está pagando ou não está pagando? Eu não, no caso, por conta do período que eu entrei, mas todos os colegas mais antigos, chega a R$2.000 de desconto no mês para equalizar o rombo que houve na FUNCEF. O que o Fundo de Pensão faz, entre outras coisas? Eles investem no mercado para ganhar dinheiro para poder pagar aposentado e pensionista. Eles compraram papéis de empresas venezuelanas. Então a empresa estava quebrada, os caras compravam, depois iam, ou mandavam alguém trazer para cá, ou iam buscar a grana lá. E a Petros? A mesma coisa, né? A Petros? A Petrobras? O pessoal da Petros? Eu não posso te garantir aqui, eu vou mandar ver o número exato para não falar errado aqui. Né? O Lula apoia o Ortega, Nicarágua, Maduro na Venezuela, o Petro agora na Colômbia, o Boric no Chile, o Fernandes na Argentina. Para onde estão indo esses países? Todo mundo sai A Nicarágua está na frente. Lá o pessoal fechou as rádios e TVs católicas, prendeu padres, expulsou freiras. A imagem de freirinha com 80 anos de idade, saindo a pé para embarcar no ônibus para sair do seu país. Como fala, isso a Globo não mostra. Ninguém que vê a Globo. Presidente, parabéns pelo trabalho. Eu falei de governo, não posso. Então as drogas, a petralhada aí quer legalizar as drogas. Eu pergunto, o que leva a um país com droga liberada? Alguém sabe o que é o sofrimento de uma mãe com filho drogado? Eu conheci Vai ser um pepino lá. o organizador, né, do ministério, ele vai verificar se realmente aquilo está sendo usado, né? É um trabalho excepcional, senão nunca foi feito no Brasil. Nós criamos tinha o Ministério da Direitos Humanos, nós botamos mulher na frente e botamos a Damares. Não vou entrar em detalhe aqui, esse ministério foi ocupado pela Damares, está licenciado agora, e no passado foi ocupado por uma outra senhora chamada Maria do Rosário. Dá para fazer comparação? Acho que não dá. Vocês sabiam que tinha uma ministra no passado, tinha um site lá no Ministério da Direitos Humanos conhecido como Humaniza Redes? Sabe que site pregava? Relativização da pedofilia. Era bem claro, dizia que se você surpreender um marmanjo abusando de uma criança de 3, 4 anos de idade,
Esse coitado tem que ser levado para o hospital e não para a delegacia. Porque ele pode estar sofrendo de transtorno. É isso que se pregava no passado. Tinha um grande pedófilo aqui no Planalto, fugiu o nome dele aqui, que era dessa turma. Por exemplo, a ideologia de gênero começou por volta de 2009, com o decreto do Lula. Vale a pena, acho que vou divulgar esse link para vocês aqui do decreto do Lula. 180 itens. Vou falar um. Desconstrução da heteronormatividade. Se pregava que o pai e mãe não é homem e mulher, é qualquer ajuntamento de pessoas. Tá? E também, quando começou a tal da ideologia de gênero. Eu tenho uma filha de 11 anos, está aqui em cima aqui. Imagina eu ficar sabendo que ela foi no banheiro, tem um moleque de 15 fazendo xixi ali perto dela. Porque esse pessoal prega o banheiro unissex. Eu não estou mentindo. É isso que a gente quer para os nossos filhos? Eu falo que todo mundo aqui tem patrimônio. São seus filhos. E o maior. A gente quer que eles sejam criados dentro de uma normalidade. Vá para a escola aprender, ser instruído. Educação em casa. A gente sabe que hoje em dia é uma preocupação enorme dos pais ainda, né? Do filho tá aprendendo o que não deve na escola. Porque tem professor que é militante. Muito. Por isso nós pedimos o apoio do senhor na educação domiciliar. A gente vai mudando. Passou na Câmara, acho que passou na Câmara o homeschooling, né? Está no Senado. Agora tem gente que é contra. Tudo bem, vamos fazer uma provinha do pessoal do homeschooling, do pessoal de outras escolas. Prova do PISA, que o professor sabe disso. É uma prova aí internacional de aprendizagem escolar. São mais ou menos 70 países. Fazem 3 provinhas, né? Língua portuguesa, né? Interpretação de texto, ciências e matemática. Somos 60º alguma coisa em qualquer prova. No somatório final somos os últimos, o último. Então parabéns ao PT, não tem como piorar mais a educação. Tarcísio, governador! Tarcísio! Não, é só batia, só o voto salvando. Demarcada por terra indígena. É uma preocupação que é o fim do agronegócio no Brasil, é o fim da nossa segurança alimentar e o fim da nossa economia do campo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que pouco agrega para ele tocante a voto, né? Não há diferença o perfil de voto de um lado e de outro, mas o pessoal tem que ver o que os candidatos pretendem fazer e falam de forma bastante clara. Dobrar a área indígena já demarcada no Brasil é um fim da nossa economia, um fim da nossa segurança alimentar. Todos nós defendemos a questão ambiental. O Brasil está com uma proposta excepcional na geração de energia offshore, ou seja, a energia eólica no mar. Temos um potencial só
na região Nordeste 50 vezes o que produz o Itaipu nacional. Isso já tem saindo do papel, saindo da prancheta e tudo. O mundo está interessado no hidrogênio verde. O Brasil já é uma potência de alimento, e será uma potência em energia, ou seja, ninguém tem o que nós temos. Então, de acordo nas mãos de quem tiver o futuro do Brasil, poderemos ter um retrocesso aí e mergulhar o Brasil no obscurantismo. Manda o bom navio, presidente. Obrigado, presidente. Ô, presidente! Ô, presidente! Você vai descer? Não, aqui eu vou descer. Vamos lá, pessoal! Vai! Cresceu. A verdade do que aconteceu nos 2 anos. Olha, Deus é brasileiro, isso aqui é a terra prometida. Presidente, o senhor está mais tranquilo. O senhor está mais tranquilo. O senhor. Uma passeata aqui, tudo espontâneo. Ninguém gastou um centavo com isso. O pessoal vem de forma voluntária. Nós temos 30 milhões de motos no Brasil. Um pouco mais de 20 milhões de motos. Aqui, Bolsonaro, quer tirar uma foto com você aqui, Bolsonaro. Esse apoio. Presidente, o senhor está mais tranquilo com uma Melhor frase prefeito do muito Brasil. enigmática. Eu queria perguntar isso. Como o senhor espera que o brasileiro interprete a sua fala, que o senhor já repetiu várias vezes, que só sai do poder o único. O único presidente que alcançou essa posição foi Getúlio Vargas. Como o senhor fez essa prática? Vamos lá, prefeito Vargas! Vamos lá, Vargas! Vamos lá, pessoal! Vitor! 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 Participar da mistura das eleições. Presidente, a terra prometida, eu gostei dessa palavra, é uma palavra de fé. É um pedaço desse paraíso. Vamos lá, pessoal! Melhor prefeito, melhor presidente! Vamos lá, governador! Aí, pessoal! Cara em Santa aqui sempre é presente em toda a atividade do senhor, tá? Deus abençoe! Eu quero, presidente! Cara em Santa! Cara em Santa!
Curiosidade. O Lula está me acusando de baixar decreto para decretar sigilo por 100 anos. Eu quero que ele me mostre o número do decreto. Qual DO foi publicado. Só isso, mais nada. O Bolsonaro fez um decreto para não investigar a família dele. Me dá o número do decreto. Não tem como. Se tem decreto, está publicado em DO. Cadê esse DO? Cadê esse decreto? Fala alguma coisa dessa sua paciência Eu aí. queria saber, Equador e Chile fica na Ásia ou na Europa? E ela errou a data também. Falou que dia 7 é a proclamação da República. Alguém E ganha pra isso. Tem mais uma também na bandeira, eu não sabia. Independência ou morte? Eu não sabia, eu fui independente. Independência ou morte? A gente vai tirando. Não dê risada não, pessoal. O independência ou morte vem